hoje para mais esse encontro semanal. As boas-vindas àqueles que estão conhecendo a nossa ritualística hoje. Aqueles que já são antigos, eu sempre falo, não precisam de maiores apresentações, já são de casa. E nós sempre abrimos o nosso encontro ritual, ou seja, o nosso rito de louvação, tecendo um pouquinho a respeito da nossa doutrina. E se vocês nos acompanharem ao longo deste ano, falamos exaustivamente sobre o processo evolutivo na perspectiva do sagrado. Essa foi a temática. Mas ressaltamos, acima de tudo, a prevalência das leis espirituais sobre as leis materiais. Isso, se vocês já gravarem isso, eu já fico satisfeito. Lembrando que esse mundo de cá é regido pelo mundo de lá. Então, existe compulsoriamente um comando espiritual sobre todos os aspectos evolutivos humanos. Então, quando nós falamos que o essencial comando substancial, a afirmativa ela é verdadeira. A maior prova disso, já conversamos aqui, é a nossa essência, espírito, que necessita de um corpo para se manifestar. E as nossas leis humanas, ou essas leis a qual estamos jungidos, ou submissos a ela, citamos aqui várias delas, inclusive o próprio processo da alimentação, se a gente não se alimentar, a gente perece. Essa é uma das normas que diz respeito a essa existência nossa física. Mas independente da nossa morte, se podemos assim chamar, aqui no plano físico, nós continuamos existindo. Isso prova inquestionavelmente que a essência espiritual sobrepõe a nossa condição humana, que é essa nossa experimentação vivencial dessa presente existência. Bom, hoje, como eu falei na semana passada, nós já estamos encerrando a temática, então fizemos aí já um remember, como eu costumo dizer, daqueles pontos essenciais, mais importantes, e nos restam ainda 3 encontros semanais para que a gente possa encerrar esse ciclo de 2017. Hoje eu queria, fugindo mais uma vez da linha dorsal, que é a temática principal, porque na semana passada nós explicávamos aqui um pouco do rito especial, que foi uma ritualística especial. Então eu tive aí que abrir um parêntese e explicar os bastidores desse rito que já é realizado por Chopin há mais de 16 anos. E inclusive na oportunidade falamos dessa egrégora que já paira sobre nós, essa forma de pensamento que foi construída aqui há 17 anos atrás. Então ela existe hoje na atual circunstância, mantendo a energia ou a psicosfera espiritual que comanda os trabalhos realizados nesse templo, nesse santuário, como alguns gostam de chamar. Hoje, como é dia 14 de novembro desse ano de 2017, eu vou fugir, como falei aqui, a temática para falar de algo também importante para nós do movimento umbandista. Amanhã é dia 15, a data é convencional, mas para nós umbandistas, no geral, independente da vertente, se comemora o Dia Sagrado da Umbanda. Foi estipulado oficialmente ano passado. E lógico que já falamos aqui que existe um marco inicial que limita esse movimento religioso que se iniciou lá com o Zé Fernandinho de Moraes, baseado em tudo aquele histórico que a gente já conhece. Me parece que até no último vídeo eu falei aqui uma data equivocadamente, apressadamente, 1918, mas não é 1908. Onde teve lá em Belfort Roxo todo esse histórico relatado, onde o Zé Fernandinho de Moraes passou ali por uma manifestação espiritual, e aquilo ali ficou marcado, historicamente, registrado na Federação do Rio de Janeiro, como um marco histórico da Umbanda. E quando nós falamos que esse é um marco histórico da Umbanda, é sempre bom dizer, e já falei isso aqui em outros vídeos, embora alguns queiram ou não, verdade seja dito, fato é, Umbanda é a única e autêntica religião brasileira. E hoje, nós, dado a destinação cultural, a gente vem entendendo que o culto afro-brasileiro, não é assim que fala? Os cultos afro-brasileiros abarcam todo esse processo ritual, religioso, que vão aí desde as umbandas variadas em suas inúmeras vertentes, tanto quanto o candomblé, a cultinação e outras vertentes que já foram temperadas
baseado naquele processo que nós conhecemos como urbanização, ou seja, a Umbanda entra em todos os setores e vai ali modificando o status quo daquele espaço progressivamente, e os fenômenos vão acontecendo e há esse momento de abarcamento acontecendo aí no Brasil inteiro. Para nós, da Umbanda Esotérica, que é uma das vertentes do movimento umbandista, o marco para nós oficial é lógico que é como precursor, né, que iniciou todo o movimento esotérico, estamos falando de Oldron Funes da Maticina, o Velho Mestre Apacani, com uma obra que foi um divisor de águas, em 1954. Ou seja, a Umbanda de todos nós. Então, quando ele lançou essa obra, ela mexeu com toda a cultura umbandista, ainda que tenha esse marco, né, de 1908, com Zélio Fernandes de Moraes, mas não existia muitas coisas escritas, né, muita material didático para orientar, né, toda essa comunidade que se identificava como seguidores, né, da Umbanda ou dos cultos afros brasileiros. Eu, particularmente, já tenho até uma ressalva a dizer, eu gostaria, em vez de chamar culto afro-brasileiro, deveria ser culto ameríndio afro-brasileiro. Porque uma das provas vivas disso é que das 7 vibrações que comandam o movimento Oxi, que é a restauração do saber da tradição cósmica, que é a protossíntese religio-científica e mais aprimorada a protossíntese cósmica, das 7 vibrações, 5 são de caboclo. Então, eu não acho, particularmente, essa é a minha opinião, que a classificação de culto afro-brasileiro seja o mais ideal. Se dependesse de mim, eu colocava culto ameríndio afro-brasileiro. Aí eu acho que estaria representando bem, né, a realidade de todo esse processo, né, esse caldo cultural religioso que está espalhado aí pelo nosso Brasil. Então, como amanhã é o dia sagrado, né, estipulado e oficial da Umbanda, aliás, o dia da Umbanda é todos os dias, né, mas oficialmente estipularam aí o marco para delimitar esse dia dos praticantes, né, do culto afro-brasileiro, ou da Umbanda especificamente como 15 de novembro. Eu queria aproveitar dizendo que a data, no meu modesto forma, na minha modesta forma de ver, né, ou de inteligir, né, nosso direito falando, eu acho que ela foi muito bem escolhida, até porque a gente sabe que 15 de novembro é a data de é isso mesmo, proclamação da República. E se a gente analisar a Umbanda veio justamente para dar liberdade espiritual a todos nós, para que a gente se reconheça como espírito dentro desse cenário que ainda vivemos, que é a inconsciência na condição humana. Então ela veio para proclamar a nossa cidadania espiritual e, acima de tudo, para abarcar, né, todo o processo evolutivo, como falamos aqui neste ano de 2017. E aí eu acho que duas coisas são relevantes. Quando nós falamos que o marco de amanhã representa, né, esse delimitador histórico e oficial do movimento umbandista, algumas coisas devem ser, nesse momento, refletidas. Se você sabe, nesse mês de novembro nós estamos no mês que está comemorando a consciência negra, não é assim? Não é isso? Mês de novembro é o mês da consciência negra, como outubro foi outubro rosa, então esse é outubro azul, mas tem aí todo um processo dessa conscientização negra. E lógico que nós não podemos ser insensíveis, né, à contribuição afro, que vem muito bem representada pela falange de Orimá, inclusive no movimento esotérico. Então, ainda que eu afirme aqui que gostaria, né, de ouvir culto ameríndio afro-brasileiro, nós não podemos renegar, né, que existe aí, pela vibração de Orimá, essa contribuição dos negros. E só que para nós, na Umbanda Esotérica, nem todos os pais velhos e mães velhas são negros. Então isso tem que ficar bastante claro, mas isso não tira de nós, né, a consciência de entender que esse mês de novembro pode ser refletido, né, sobre toda essa contribuição desses espíritos que aí sim autenticamente são negros e integram a vibração astral do movimento humanista. Independente se ele é esotérico, independente se ele é popular, independente se ele já está mesclado com outras vertentes religiosas, a verdade é essa. Temos sim que valorizar a presença desses ancestrais, que fez parte, né, do processo de formação étnica
brasileira, mas acima de tudo desse processo da formação étnica religiosa, né? Então, eu particularmente tenho um carinho e um respeito muito grande, até porque recebo, né, uma entidade que é um autêntico, é um preto velho autêntico. Então o pai Benedito, ou como ele gosta de se chamar, mestre Ramayana, né? Então ele tem trazido os seus ensinamentos como ancestral que o é e contribuído, né, para o processo de aprimoramento espiritual desta casa. Estou dizendo do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, e automaticamente fazendo aquele papel que é a libertação muito bem representada pelos negros, né? Quando ele afirma que Umbanda não se encarcera em parede. Olha que bacana isso. Tem uma outra entidade que integra o astral de nossa casa e que também vem pelas mídias da mediunidade, que chama Pai Serafião. E parece que esse texto já está até publicado no nosso site, né? Quem quiser ver é só entrar lá, né? www.auea.org. Vocês vão ver lá nos textos, tem um texto que chama Espírito de Senzala. Foi uma mensagem dada por essa entidade, chamado Pai Serafião, e ele nos chama a atenção da importância de quebrarmos, né? Rompermos com os grilhões que ainda nos prendem aos atavismos do passado. E olha a propriedade, né, com que ele afirma, né, esse ensinamento. Porque quando ele fala quebrar, né, as algemas, os grilhões do passado, nos remetendo exatamente a esse período de escravatura, ele, nessa mensagem ele diz, né, existem muitos brancos de almas negras e muitos negros de almas brancas. E que nós precisamos urgentemente nos livrar do espírito de Senzala. E quando ele fala isso, eu não acredito, e talvez refletindo mais sobre a mensagem que ele transmitiu, que essa libertação seja exclusivamente do ponto de vista desse período, né, histórico que faz parte, né, do imaginário, da coletividade e formação étnica brasileira. Não, ele está falando dessa realidade espiritual. Então, quebrar os grilhões é ir se livrando dessas coisas que não nos servem em existências passadas e que a gente consiga avançar no processo evolutivo, como nós afirmamos aqui nesse transcorrer de ano. Bom, meu tempo está esgotando, eu gostaria de estender um pouco mais aqui a fala com vocês, mas eu queria somente marcar, né, registrar, né, essa nossa consciência dessa data como marco histórico, e eu tenho certeza que vai se ampliar muito mais agora para frente. E é bem provável que daqui talvez 10, 15 anos eu esteja assistindo esse vídeo e falo, poxa, eu falei isso há 10 anos atrás, e olha como o movimento umbandista é hoje, como nós percebemos esse dia da Umbanda, que é o dia 15 de novembro, talvez com outro, né, em outro cenário, em outras circunstâncias. Então eu queria encerrar desejando mais uma vez, né, a todos vocês que estão presentes aqui, mas também a todos os irmãos que têm nos acompanhado aí nas mídias eletrônicas, né, serenidade na mente, paz no coração, para que a gente consiga aí alcançar esse desiderato, que é equilíbrio, estabilidade, harmonia, que é um mote, né, repetido por nós aqui, sempre quando temos a oportunidade. No mais, aproveitem bastante esse nosso rito de harmonização, de louvação por Orixá Odu, e lembrando, né, que só nos restam mais 3, então tem que ser bastante produtivo, né, o nosso encontro da noite. É isso. Saravá, muita chance para todos vocês.